Olá pessoal, voltamos de novo a mais uma aula de História sobre Revolução Francesa com o tema Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte que ocorreu de 1789 a 1792. Esse período vigorou a Assembleia Constituinte Nacional se caracterizou pelo término do absolutismo, ou seja, houve a promulgação de uma nova Constituição, a qual o rei deveria estar submetido a ela. Ele não é destituído do seu cargo, mas ele passa a ser mantido, ele passa a ter um controle, por parte da Assembleia. A Assembleia passa, a partir de então, ter controle sobre as ações do rei. O rei não tem mais o poder absoluto, o rei não tem mais o controle absoluto, Houve, nesse momento da Constituição da Assembleia, definir uma nova identidade do que seria nação, Porque esta é criada a partir, como eu falei, a partir da tomada da Bastilha. Então, a Bastilha, ela vai ser um grande símbolo para a França, por isso que existe o Dia Nacional da França, porque desde a tomada da Bastilha. É importante a gente sempre observar a Bastilha como um momento de transformação e de mudança, não só para a França, mas para a humanidade. Porque quando nós falamos da Revolução Francesa, nós vamos falar de uma grande revolução, certo? Então, olha só, a partir da tomada da Bastilha, de imediato, em agosto de 1789, a Assembleia Nacional aboliu todos os direitos feudais. Então, ainda o feudalismo muito forte na França, ela vai ser destituída, certo? Foi declarado o direito dos homens e do cidadão, um documento que foi inspirada pelas ideias dos filósofos iluministas, por isso a influência do iluminismo é muito forte, é muito importante naquele período, certo? Sobre essa questão da igualdade, dos direitos dos homens e da liberdade para todos. Isso ainda mais forte, que vai se levar contra o absolutismo e contra a sociedade de estamentos. Claro, Luís XVI, visando manter seu poder absoluto, ele se recusa a assinar a nova Constituição. Como resposta, a população, principalmente as mulheres dessa população, elas invadiram o Palácio de Versalhes, tiraram Luís XVI à força, e o levaram para o Palácio de Tuileries, dentro de Paris. Ou seja, Luís XVI, ele tem seus últimos momentos dentro do Versalhes. O Versalhes é o grande símbolo do absolutismo. Então, se observarmos o Versalhes e toda a sua estrutura, é um palácio que representa a sua construção, a sua ressignificação, ela também tem em conta do absolutismo monárquico francês. A nova Constituição francesa, ela é interessante porque ela se baseia também no princípio iluminista, O poder foi dividido entre executivo, que era exercido pelo rei, e legislativo, a cargo da Assembleia Legislativa, certo? O poder do rei estava subordinado ao legislativo, ou seja, não era mais absolutista, tinha uma Constituição, configurando-se uma monarquia constitucional, o que já existia na Inglaterra. Os privilégios econômicos do clero, que é o primeiro estado, e da alta nobreza sofreram também grandes alterações. O poder legislativo, coube o comando de uma política externa e outra. E também esse poder legislativo, ele tinha o comando do exército, que é a grande força, que é o grande símbolo do Estado. Então, o símbolo do Estado também, eu tenho que entender, faz parte do exército.
sempre o nosso atual presidente aqui no Brasil, ele dá essa referência, essa grande máquina que é o Exército Brasileiro, né? Que é as Forças Armadas. Nós precisamos entender o papel e a função dessa instituição que representa, né, de maneira significativa a nação. Não é uma instituição qualquer, é uma grande instituição, né, que representa a força e o poder do Estado. Tá? Eu preciso entender muito sobre quais são as finalidades e o que é a instituição Exército Brasileiro, Forças Armadas, ou qualquer outro exército no mundo, ok? Ainda que a nova Constituição fosse inspirada nos princípios liberais, camponeses, artesãos e a camada mais pobre, eles não tinham essa grande participação, né? Com o tempo, essa Assembleia Legislativa tornou-se uma Assembleia elitista, uma Assembleia da burguesia, uma Assembleia da elite, né? Então, essa revolução, mais tarde, ela vai se dar uma revolução liberal, mas uma revolução liberal da elite, né? Da elite. E onde estaria esse símbolo de igualdade tão pregado na Revolução Francesa, né? Onde estaria instalado esse símbolo de igualdade que é tão pregado ali, né? Eu acredito que essa igualdade é entre aqueles iguais, né? Entre aqueles iguais. Não é todos que compõem dessa igualdade. Se formos observar a Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei. Mas os deputados têm foro privilegiado. Todos são iguais perante a lei se o deputado tem foro privilegiado. Né? Uns podem ser julgados somente pelo Supremo, outros podem ter que ser a justiça comum. Uns nem passam pela justiça, certo? Elas são logo condenados de forma bárbara. Então nós temos que entender essa igualdade, o que representa essa igualdade, né? Bom, tem outros problemas que nós vamos enfrentar após esse momento, que também é a questão do aumento do preço dos alimentos. Os alimentos vão subir os preços vão estar nas alturas. Então a revolução, ela não solucionou de imediato todos os problemas, né? Não foi solucionado todos os problemas de forma imediata. Bom, por outro lado, nós temos também o contexto dessa Assembleia, né? Que é formada pelos girodinos, jacobinos, planície e montanheses, né? Os girodinos eram favoráveis à monarquia constitucional, membros da alta burguesia, eram os menos radicais, os demais grupos, né, se consideravam defensores dos princípios liberais. Eles eram menos radicais que os demais grupos existentes ali, eles se consideravam como defensores do princípio liberais, sentavam ao lado direito do plenário, certo? A Assembleia Legislativa tinha como principal líderes Jacques Pierre, certo? E um grande nome desse grupo. É interessante, gente, porque as pessoas hoje, elas querem ligar o movimento brasileiro de esquerda, de direita, com esse movimento da Revolução Francesa, certo? Então, os girodinos, né? A direita, sentam à direita, o grupo de direita, mas essa direita é uma direita de princípio liberal, que entende o princípio liberalista, né? Então, olha só, direita, princípio liberal. Aqui do outro lado, da esquerda, nós vamos ter um outro grupo, que são chamados de jacobinos, a qual tem nosso grande nome, que é o Robespierre. Tinha como objetivo discutir a Constituição, que a ela deveria ter uma nova votação, certo? Fortalecer essa Constituição. Quem participava era aquele chamado de sans-culotte, né? Vamos observar que naquele período a maioria da nobreza, né? Até mesmo alguns membros da burguesia, eles passam a usar culottes,
culottes é um detalhe na roupa, né, na calça, certo? Que é interessante a gente observar como isso faz parte da cultura francesa daquele período. Identificava como grande revolucionário e patriota, eles eram os grandes revolucionários e eles ficavam ao lado esquerdo, tá? Então, os jacobinos ficavam à esquerda, certo? Eu não estou me referindo a um tipo de comunismo, né? Não há um tipo de comunismo, pensamento comunista aqui. Do outro lado, no centro, nós vamos ter a planície, né? Que fica os membros da planície ou pântano, né? Como se chamavam, ocupavam lugares mais baixos da Assembleia e caracterizavam-se posições oscilantes. Outrora estava do lado dos girondinos e outrora estavam do lado dos jacobinos. Os montanheses, eles ocupavam lugares situados no alto do plenário e defendiam posições mais radicais, certo? Então, esses grupos, né, eles eram que participavam, que compunham a Assembleia Constituinte. Bom, vai chegar momento em que não vai haver o consenso, né, nessa Assembleia Nacional Constituinte. Então, vai haver uma grande convenção, chamada Convenção Nacional, que vai ocorrer a partir de 1792 e vai até 1795. Ainda que a Assembleia Constituinte, a Assembleia Legislativa, ela fosse composta apenas por aristocratas, né, e a alta burguesia, havia muitos políticos que tinham interesses que faziam parte de outros grupos sociais. E Luís XVI, ele se beneficiava, né, dessas disputas internas que ocorriam dentro da Assembleia Nacional. Então, essas disputas que ocorriam beneficiavam muito Luís XVI em alguns momentos. Em 1792, a França decretou guerra contra a Áustria, que era aliada à Prússia, e conseguiu uma importante vitória, né? Contra os franceses. Objetivando contra-atacar o processo revolucionário francês em curso, que estava ocorrendo, o rei da França, ele que se mantinha uma estreita ligação com os monarcas dos estados austríacos e prussianos, passou a planejar, né, a fazer planos contra os próprios franceses, né? Sendo assim, ele foi considerado um traidor quando foi descoberto a sua ação, o seu ato, e ele foi condenado à guilhotina junto com sua esposa, né? Mesmo tentando fugir, mas não conseguiu, e ele foi condenado a questão de ser preso, né? Junto com sua esposa e sofrer com a guilhotina. Nesse momento também foi abolida o reino da França, a monarquia francesa, e implantado uma república na França, que é a primeira república da França. Com a proclamação da república, formou-se uma nova assembleia chamada de Convenção. E a partir de então, essa convenção, ela vai ter um outro contexto, né, uma nova forma, uma nova roupagem, uma nova forma de governo dentro da França. Bom, pessoal, até a próxima aula sobre Revolução Francesa. Deus abençoe a todos e que todos possam não só sobreviver, mas conseguir viver, pesquisar, estudar e contribuir ainda mais nesse período de pandemia para que todos possamos ter dias melhores à frente. Forte abraço!